E por bem pouco, uma moeda de 25 centavos, moedas de 1 centavo ou qualquer coisa, se conseguirem essa quantidade de alimento a cada 3 dias, eles podem sobreviver. Eles não têm casa para onde ir. Quando ficam com sono, deitam-se na rua. E eles... O velho porco selvagem talvez não ultrapasse esse tamanho e seus flancos contraídos de fome, andando por cima das pessoas, e o velho bode, e ele prestes a se desconjuntar também, andando por cima das pessoas. E elas pedem, e vocês nunca viram tal conglomerado como a Índia. Claro, tem sido quase sempre assim, não é nada novo. Eles conseguiram sua independência há uns 6 anos por falência da Inglaterra, como vocês sabem, e eles são um povo muito estranho. Nunca vi um homem em toda a Índia, dos milhões que consegui ver, que tivesse membros qualquer parte da coxa, parte de cima, gorda assim, todos bem magros e ossudos. E junto à minha janela, isso partia o coração de um homem, como o do meu filho, sentado lá atrás ouvindo. E ele se sentava junto à janela e observava as pessoas sentadas nas ruas. Quando descobriram onde eu estava, e leprosos sem mãos, com os pequenos cotos estendidos para cima, implorando por algo para comer ou qualquer coisa, e sem pés, e cobertos de lepra, e um mal conseguia ajudar o outro. E, é a cena mais lamentável que já se viu. E eu disse aos missionários, não aguento mais. Eu doava cada centavo que tinha e tudo mais nas ruas, e eu pensava, eles têm tanto direito de comer quanto minha Sara e Rebeca. E vocês não percebem quão abençoados são, pessoal. Agora, isso mesmo, vocês não percebem. Sabem, vocês deveriam olhar para cima e ver de onde isso vem. Que coisa vem. E o povo americano é como um porco embaixo de uma macieira. Vocês sabem, ele o dia inteiro, as maçãs caem na cabeça dele e ele as come e nunca levanta os olhos para ver de onde vem. E é assim que somos. Nunca pensamos nisso, quero dizer, de modo geral. Não estou me referindo a vocês aqui. Vocês são cristãos. Mas eu quero dizer às pessoas, de modo geral, como elas não percebem como são abençoadas e abastadas. O lixo de Jeffersonville alimentaria 1/4 da Índia. Isso mesmo. E eles ficariam felizes em recebê-lo. Qualquer coisa. Você vê o homem na lata de lixo e diz... Bem, irmão Branham, e aquele sujeito? Quase sem roupa e esfarrapada. Mas, olhe, a única coisa que ele tem de fazer é pedir à caridade e eles o ajudariam. Aquele sujeito não tem caridade lá. Ele, especialmente, está morando num barraco em algum lugar onde, se chover, pode entrar num vagão. Ele não tem a que recorrer. Onde cai, ele fica. E eles o pegam quando morrem e os cremam, jogam numa grande vala ou em algum lugar assim e os removem das ruas ou qualquer outra coisa. Leprosos e tal. Ninguém os quer. Não tem para onde ir, nada. Eles estão com fome. São seres humanos iguaizinhos a nós. E eu lhe digo, irmão, eu não consegui suportar. Quase tive um esgotamento nervoso e tenho estado em casa agora todos estes dias, desde domingo passado, e não conseguia sair da sala. Minha esposa lá sabe a verdade por uns 5 dias. Isso quase me matou. Mesmo quando o nosso médico mediu minha pressão arterial, ele disse, meu amigo, é melhor descansar um pouco. Disse, seus nervos estão tão fracos e sua pressão caiu tanto que nem faz circular o seu sangue assim, para fazer subir de novo. Eu quase me partiu em 2 ver tais coisas. E alguns dos missionários disseram, irmão Branham, se isto o machuca, nunca vá para o interior, pois é muitas vezes pior. Bombaim é a maior cidade deles e é a cidade mais bonita que tem, e vocês deviam vê-la. E agora, quanto às religiões daquele lado, nunca vi igual, tantas superstições.
Pessoas totalmente cegas por olharem para o sol, adorando o sol, ficam cegas olhando para o sol. Fui recepcionado lá pela celebridade, é verdade, pelo senhor Nehru e pelo presidente e pelo parlamento e todos eles. Tenho seus tickets e tal, bem aqui no bolso, seus pequenos cartões e tal. Eles eram amáveis, não poderiam ser mais amáveis. Tratam-no bem, mas fui ao prefeito de Bombaim, ao seu escritório. O galinheiro de vocês tem muito melhor aparência, vejam, em relação ao melhor que eles tinham. E assim, não há nada para comer, e nas ruas é a cena mais patética que já se viu. Quando enviar seus pacotes de assistência, envie-os para a Índia, sim senhor. Agora, não estou aqui como crítico. Eu disse à minha esposa vindo para cá, se há algo de que quero me afastar e pedir a esta igreja que ore por mim, é parar de criticar. Sou crítico em meu coração e eu não quero ser assim. Logo que cheguei ao solo americano, antes de chegar aqui, eu vi o povo americano e comecei a criticar de imediato, quando olhei e vi uma velha mãezinha na parte de trás de um avião. Estávamos vindo na segunda classe, do jeito que, de fato, os pregadores devem viajar, e na parte de trás do avião, uma mãezinha lá atrás, com algumas criancinhas, e aqui estava o sujeito sentado lá discutindo com aquelas crianças, porque eu estava no ar, havia 58 horas, mas elas estavam, havia umas 35 horas, as coitadinhas inquietas e se agitando, e então ver as mulheres americanas se levantarem, vestidas de modo tão imoral. Mesmo sendo imorais devido à sua fome, aquelas mulheres podem vir aqui e ensinar a estas mulheres americanas como viver decentemente. Isso mesmo, você nunca... Na rua, independente de ser sua esposa, você não pode ficar a menos de 15 centímetros dela. Eles o prendem, vejam. Isso mesmo. Não há beijos e carícias e tal nas ruas lá. E as mulheres deles nunca olham no rosto de um homem quando estão falando com ele. Ficam de cabeça baixa assim e se afastam. E eles não as deixam na rua assim e tal, e é a moral. E ao ver um povo faminto e pagãos como eram, e ver a parte vil e degradada da nossa nação aqui me torna crítico. E eu fiquei no hotel, no Taj Mahal, acho que Billy, como se pronuncia isso, Billy? Billy Paul, como se pronuncia isso? Hotel Taj Mahal? Taj Mahal, sim, de qualquer forma, e no hotel lá. E Billy é testemunha. 2 americanos entraram, e quando foram à rua, nós os observamos enquanto saíam, e andavam entre aquelas pobres pessoas lá, e um garotinho correu até eles. Há algum tipo de doença que eles pegam. Ele tinha uns 8 anos. Seu dedo do pé era mais ou menos desse tamanho, 2 deles. Eles ficavam esse tanto mais alto, e ele tinha de arrastar seus pezinhos assim. Aproximou-se e pediu 1 centavo, vocês sabem, ou algo assim para comprar algo para comer. E aqueles americanos viraram-se assim e se afastaram. Eu disse, Deus, tem misericórdia, arrogantes. E Nehru e os demais estavam conversando conosco, disseram, gostaríamos de ter toda a maneira de vocês, de como é sua democracia e tal, mas não queremos seu espírito. Isso mesmo, não queremos o sentimento arrogante e exaltado que vocês têm nos Estados Unidos. Não queremos. Estão vendo? Eles não hesitaram ao nos falar. Disseram, não queremos isso. E eu disse, essa não é a verdadeira representação do cristianismo. Eu disse, é uma forma de hipocrisia. Com toda a certeza. Eu disse, cristãos não agem assim. Não, senhor. Eu disse, nem todos nos Estados Unidos agem assim. Eu disse, temos um povo tão humilde e doce quanto em qualquer lugar do mundo, mas temos alguns... Eu disse, para minha tristeza, ao dizê-lo, eu disse, a maior parte deles e a maioria são desse tipo exaltado, obstinado, orgulhoso assim. E vir aqui me faz crítico, vejam, e não quero ser assim. E descobri, depois de tanto, vendo tanto e tudo assim, até, irmão, irmã, meus velhos amigos aqui do tabernáculo, benditos sejam. Vocês não imaginam pelo que eu já passei. Meus dias tentando alimentá-los e tudo mais. E tentando fazer o melhor que sei para responder diante de Deus algum dia.
Mas eu tenho, assim, se me virem fazendo algo errado, não me condenem, apenas sintam pena de mim e procurem me corrigir. Vejam, pois eu não quero ser assim, mas precisa se passar por tanta coisa. Vocês não imaginam, e precisa se passar por cima de tanta coisa